Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, que qualidades dos cientistas são mais apreciáveis? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, nas últimas colunas tratamos do tema da avaliação de cientistas. Mencionei os riscos do uso indiscriminado de indicadores cientométricos, mas também citei os riscos de critérios puramente subjetivos. Na semana passada, tive de me debruçar novamente sobre um código de ética para uma sociedade científica. Como o tema não sai do meu cotidiano, vou submetê-los a considerações daquilo que eu admiro em cientistas. Já disse algumas vezes nesse espaço que a atividade científica é, ao mesmo tempo, extremamente racional e altamente passional. A primeira característica que julgo crucial é honestidade. Honestidade científica é um pleonasmo. Não é possível buscar a compreensão da natureza sem uma postura de absoluta abertura de procurar evitar qualquer viés que possa prejudicar a integridade de um resultado científico. Cientistas precisam trabalhar com rigor. Todas as observações, dados, hipóteses, cálculos, procedimentos devem ser meticulosamente registrados e abertos ao escrutínio de qualquer pessoa interessada. Somos todos sujeitos a diversos vieses, pois a nossa percepção da natureza através dos nossos sentidos e dos nossos mecanismos cognitivos está sujeita a grandes subjetividades. Como disse Feynman, a primeira pessoa que você deve evitar enganar é você mesma, e você é a pessoa mais fácil de você enganar. Provavelmente a característica que mais me entusiasma é criatividade. O trabalho científico, em grande medida, consiste em formular e resolver charadas. Em várias áreas da ciência, há questões que desafiam comunidades inteiras, e parte da solução envolve investigações sistemáticas colhendo pequenos pedaços de um grande quebra-cabeças. Esse trabalho de formiga é crucial para o avanço do conhecimento. Porém, são particularmente inspiradoras as contribuições daquelas pessoas que formulam questões diferentes, observam os problemas sob ângulos distintos e, consequentemente, desvelam novos segredos através de abordagens originais, com novas ideias e métodos. Aprecio os cientistas com uma atividade geral contestadora, irreverente e até petulante. Argumentos de autoridade não podem ter espaço no empreendimento científico. Podemos buscar quantificar o interesse gerado pelo trabalho científico através de métricas como o número de citações, mas não temos um quantificador para a originalidade e criatividade de um trabalho. Tem outras características nessa lista? O tempo é curto para esgotar a lista. Perseverança é crucial. É raro que ideias novas tragam frutos imediatos. É preciso insistir, diversificar as ideias, se empolgar com elas e explorar suas consequências. É preciso ser tolo para não desistir diante de dificuldades. Como bem ilustrou Martin Hellman, Deus premia os tolos. Você tem uma ideia, fica empolgado e ela não funciona. Tem a segunda ideia, se empolga, mas não dá certo. Tem a 99ª ideia, se empolga e não funciona. Tem a 100ª ideia, fica todo empolgado e funciona. Apenas tolos ficarão empolgados após 99 ideias que não deram certo, mas podem ser necessárias 100 ideias para dar contribuições realmente relevantes, e é essencial se empolgar para ter a motivação e a perseverança de enfrentar todas as dificuldades para demonstrar que suas ideias realmente funcionam. Deus premia os tolos. Cientistas possuem motivações muito diversas. Acredito que aquilo que nos unifica é a busca pela compreensão da natureza e as possibilidades de moldá-la em nosso benefício. Prefiro valorizar aqui os benefícios para a humanidade em geral. Cientistas podem realizar diversos estudos e promover avanços pontuais em diversos tópicos. Meu gosto pessoal é por cientistas que se dedicam a compreender assuntos em profundidade. Quase todo o trabalho que realizamos tem aspectos sutis, cuja compreensão motiva mais estudos e muitas vezes leva a novas descobertas. Considero inspiradores aqueles que conhecem sua área de atuação em detalhes, que conhecem os trabalhos marcantes para o avanço da área e conseguem, portanto, saber os mais desafiadores problemas em aberto. A capacidade de comunicação e escrita e oral desempenha grande papel. Não basta explicar bem um trabalho, é salutar o uso de imagens, metáforas, de palavras cuidadosamente escolhidas. A prática científica é excitante e inspiradora, além de útil à sociedade. É isso que eu aprecio. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu queria comentar o ato de vandalismo que ocorreu essa semana em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde um vândalo ou vândalos cobriram de tinta branca um memorial Nossos Passos Vem de Longe, que é uma pintura mural representando mulheres negras de uma forma muito afirmativa, organizada pelo Movimento Negro Unificado. Ali estão representadas mulheres importantes na luta pelos direitos dos negros e das mulheres no Brasil, como Maria Conga, uma mulher que veio do Congo e que foi alforriada, até Marielle Franco, enfim. E esse ato de deliberado racismo, mais uma vez, propaga no Brasil uma recorrente forma de opressão que cada vez mais é insustentável e deve ser criticada e precisa ser abolida da nossa sociedade. Eu queria, com isso, lembrar que teria uma infinidade de músicas, de canções que condenam o racismo, né, no Brasil, para a gente associar e cantar de maneira a combater esse gesto que recentemente aconteceu. E como eu faço muitas vezes na minha coluna aqui, gosto de evocar canções, já que estamos numa rádio, na Rádio USP. Então, hoje me ocorreu falar da canção Mão da Limpeza, do Gilberto Gil, que é uma canção de rock lá dos anos 80, em que ele, de uma maneira muito contundente, acusa esse racismo renitente na sociedade brasileira, começando lembrando do dito popular, digamos assim, extremamente racista, que diz na canção: o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Esse dito extremamente preconceituoso, que tem origem, evidentemente, na escravidão e na colônia, ele vai rebatendo, mostrando como, ao contrário, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. E hoje a mão que não é mais escrava, mas que é explorada, continua fazendo o mesmo. Então, mais adiante na canção, ele canta: mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão. Negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Então, ao contrário do que aquele dito preconceituoso quer nos fazer pensar, o que é evidente são os negros que limpam tudo, que limpam todas as sujeiras que os brancos não param de fazer há pelo menos 500 anos no Brasil. Então, com vocês aqui um trecho de A Mão da Limpeza, de Gilberto Gil. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão. Negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só, eita branco sujão. Yeah, yeah, yeah. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O que
que há para se destacar na coluna de hoje aqui em Sustentáculos, professor? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de destacar uma proposta de emenda constitucional. É comum que haja iniciativas desse tipo que não recebam suficiente cobertura das mídias. E, no entanto, está rolando desde abril, final de abril, uma proposta de emenda constitucional para incluir a questão climática, a questão da crise climática na Constituição. Basicamente, dizendo que nós temos direito à segurança climática e, de certa forma, obrigando o Estado a ter ações de mitigação e de adaptação. Essa iniciativa partiu de um grupo de deputados, dos quais fazem parte alguns de São Paulo. O primeiro que aparece assinando é o deputado Rodrigo Augustinho, que é do PSB de São Paulo e que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Mas logo em seguida se vê a deputada Tabata Amaral, que é PDT São Paulo, o deputado Henrico Mizassi, que é do PV de São Paulo, e o mais conhecido talvez, que é o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Eles fizeram essa proposta no dia 22 de abril. Pois bem, professor, mas já se faz um tempo. Como caminhou essa proposta até o momento? Sim, lá se foram 3 meses, E nesse período o número de assinaturas, porque qualquer proposta de emenda constitucional precisa atingir 171 assinaturas, isso não é fácil, mas 1/3, vamos dizer assim, já foi obtido. A proposta já está com 60 assinaturas. E também é apoiada por um número razoável de entidades da sociedade civil, como o Observatório do Clima, evidentemente, a Rede Advocacy Colaborativo, que é a RAC, o Ethos, o Instituto Escolhas, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, que é o IDS, o IDEC, a Fundação Esquel, a Fundação Avina, a organização Alana e o Acatu. Citei os mais conhecidos dos nossos ouvintes, com certeza. Há uma campanha para que haja, vamos dizer, que o público também possa assinar para, de certa forma, instigar os deputados aí que ainda não assinaram a aderirem. E isso pode ser feito, mas milhões de outras informações sobre essa questão podem ser encontradas num site muito simples de encontrar no Google, que é porque ele tem a expressão, o título interessante de Pintando um Clima. Então é isso, até a semana que vem, um grande abraço a todos. Sustentáculos, por José Elida Veiga. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Requalifica Centro, projeto que pretende facilitar a reabilitação de edifícios antigos no centro de São Paulo, foi aprovado. O que você achou dessa aprovação? Pois é, Denis. Foi então aprovado o projeto Requalifica Centro, que é um projeto apresentado pela Prefeitura visando facilitar a aprovação de projetos de retrofit, ou seja, de modernização de edifícios antigos, obsoletos, para usos e funções mais atuais. É um projeto importante para a cidade, um projeto que está previsto no plano diretor, inclusive dialoga com vários objetivos do plano diretor, como a requalificação do centro, a reabilitação do centro, como a necessidade de produção de habitação, principalmente de habitação social na área central, de estimular o uso de imóveis antigos com usos mais contemporâneos. Então é um projeto importante para a cidade. No entanto, ele foi muito pouco discutido pela cidade, muito pouco discutido pelos especialistas, e é nesse aspecto
que reside as críticas que eu faço ao projeto que acabou sendo aprovado. É um projeto que poderia ser melhorado muito com o debate, com mais tempo para discussão. O projeto deu entrada no dia 6 de julho, né, foi votado em primeira votação no dia 8, foi feita uma audiência pública no dia 10, entre o feriado do dia 9 e o domingo, né, no fim de semana prolongado em São Paulo. Na hora do almoço foi essa primeira audiência pública. Depois foi discutido muito pouco e votado em segunda votação na sexta-feira, no dia 16. Né? Então eu entendo que isso não é o mais correto, aliás, não só não é o mais correto, como a própria legislação não permite que seja feito dessa maneira a discussão de um projeto tão importante para a cidade. O plano diretor estabelece que deve ser debatido projetos desse tipo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, deveria ter sido feito consultas públicas. Em suma, um processo de discussão que iria melhorar muito esse projeto e ia permitir que ele pudesse ser focado de maneira mais adequada para aquilo que São Paulo precisa. E o que poderia ter sido melhor discutido? Então, Denis, muita coisa poderia ter sido melhor discutida no projeto. Não é possível o Executivo mandar um projeto para a Câmara sem ter debatido em nenhuma das instâncias que são relacionadas com esse tema, instâncias participativas, né, como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Conselho de Habitação, o Compresp, que é o Conselho de Patrimônio. Então, todos eles deveriam poder opinar, né, e ao enviar à Câmara, deveria dar um espaço maior para que o projeto pudesse ser debatido, ouvir os especialistas, ouvir a sociedade, movimentos sociais, movimentos de preservação. A nossa cidade tem hoje inúmeros segmentos que precisam ser ouvidos na hora de se definir um projeto com essa importância. Eu entendo, por exemplo, que a discussão do perímetro poderia ser melhor feita, ou seja, aonde esses incentivos vão ser criados, né? No primeiro projeto, no projeto que chegou na Câmara, tinha um perímetro, depois esse perímetro foi ampliado, mas foi ampliado praticamente sem muito debate. Eu não sei quem foi ouvido efetivamente. Veja que isso beneficia proprietários, beneficia setores da sociedade. Então a discussão e a transparência em relação a esse aspecto seria extremamente importante. Também era importante diferenciar os estímulos, né, as isenções fiscais, de acordo com o objetivo do retrofit. Por exemplo, um retrofit que fosse feito para atender a habitação de interesse social deveria ter mais incentivos do que um edifício que tivesse objetivos meramente comerciais. Era também importante debater qual será a perda de receita que a prefeitura terá com as isenções fiscais que estão sendo concedidas. Eu acho que não tem problema conceder isenções fiscais. A gente precisa saber quanto que isso implicará e quais serão os retornos do ponto de vista social, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista urbano e ambiental que essas intervenções vão garantir. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, vários projetos de lei foram aprovados a toque de caixa. O que falar sobre isso, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, a Câmara Municipal de São Paulo, antes de entrar em recesso, aprovou vários projetos de lei numa tacada só, em sessões que se estenderam até madrugada, teve sessão que foi até 6 horas da manhã, projetos que foram aprovados em congressos de comissões, sem ter parecer específico de cada uma dessas comissões, processos que simplesmente atropelaram audiências públicas em que as pessoas não puderam falar, audiências públicas onde as pessoas tinham que definir antes, dar todos os seus nome, endereço, telefone e tema antes de poder falar. Enfim, uma série de atropelos e uma série de falta de debate público em processos que são absolutamente de interesse do município. Entre eles, um empréstimo, de 8 bilhões, sem dizer a destinação, outros projetos também que iremos comentar aqui, mas hoje, Sandra, eu quero comentar um deles, que foi
o chamado PL do retrofit, ou seja, um projeto de lei que traz uma série de incentivos e estímulos para que prédios que estão vazios ou subutilizados na área central de São Paulo sejam reformados e colocados em uso. Ou seja, um tema ótimo, uma reivindicação absolutamente antiga e importante dentro da nossa cidade. Vamos lembrar, né? Tanta casa sem gente, gente sem casa, um mote que acabou pegando aqui na cidade de São Paulo para dizer a quantidade de edifícios vazios e subutilizados. Mas, infelizmente, parece que é uma coisa boa, que pode ser uma coisa boa, mas da forma como saiu esse projeto de lei, não é o caso. Professora, quais os problemas desse projeto de lei que foi aprovado? Bom, em primeiro lugar, parece uma coisa completamente contraditória, porque a prefeitura aprova um empréstimo que depois vai ter que pagar com juros, endividar a cidade, etc. Quem pede empréstimo é porque está sem grana, né? Num projeto de lei e aprova um projeto de lei com um monte de isenções fiscais. Por exemplo, perdoa a dívida de IPTU para prédio que vai ser reformado, e tem prédios que a dívida do IPTU já é maior do que o valor do prédio, que eventualmente podiam até ser doados, né, para virar habitação para quem mais precisa, por exemplo. Perdoa a dívida, reduz o ISS, reduz o IPTU por 3 anos e ainda vai desconto por mais 5 anos. Uma conta de padaria bem, sem incluir a remissão da dívida de IPTU, nós estamos falando mais ou menos de uma possibilidade de abrir mão de uma receita de 200 milhões por ano, fora a dívida, como já assinalamos aqui. Ou seja, isso nem aparece, nenhum estudo que mostra quem, como, porquê. E mais, acho que o outro elemento mais importante ainda é a gente tem que ter estímulos para que esses prédios sejam usados e reformados, sim, mas para fazer que tipo de produto? Sabendo que está entrando na cidade de São Paulo nesse momento vários fundos imobiliários, fundos globais imobiliários que começaram a comprar esses prédios para fazer moradia estudantil, para fazer prédio para locação corporativa e empresarial. Essas foram as experiências concretas de retrofit que já foram feitas na cidade de São Paulo, e aquilo que motivou toda essa luta para poder usar esses edifícios, que é a luta pela habitação de interesse social nesses prédios, não está nada coberta por esse PL. Não tem nenhuma garantia, nenhum incentivo especial, nenhuma contrapartida obrigatória para que se produza habitação nesses prédios. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.